Depois de perder por 2-0 para o Fluminense na última quinta-feira, a sexta foi de reapresentação no Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo não tiveram folga porque no próximo domingo a equipe carioca tem mais uma grande decisão pela frente. Vai até a Neoquímica Arena com a vantagem do empate para chegar à grande decisão da Copa do Brasil. Caso o Flamengo confirme a sua vaga, esta será a terceira temporada consecutiva com o rubro-negro chegando até o jogo decisivo. Para este confronto, o técnico Felipe Luiz deve ter grande parte do elenco rubro-negro à sua disposição. E isso inclui jogadores fundamentais e que fazem a engrenagem do Flamengo funcionar. Nomes como o Eric Pulgar, Nico de la Cruz e De Arrascaeta devem começar o duelo diante do Timão. Jogadores que não atuaram contra o Fluminense, exceção do Arrascaeta, e que fizeram muita falta. Embora a briga pelo título tenha ficado mais distante, a derrota para o Fluminense já faz parte do passado. E Felipe Luiz espera que a equipe aprenda com os erros para garantir mais uma vaga em mais uma final de Copa do Brasil. Não são as melhores condições, não é a melhor forma. Tá claro que o Pedro tá fazendo muita falta nesse time do Flamengo, mas nesse momento, com a maneira que o Flamengo joga para um centroavante, é o Gabriel. O Bruno Henrique, quando joga ali, fica torto. Joga melhor quando tá aberto. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil e, desculpa, para mim, o Gabriel estaria na frente dele mesmo se tivesse condição de jogar a competição. Concordo. Não tem opção, é o Gabriel. Vou falar uma coisinha para a senhora. Você viu quantos requisitos você falou que o Gabriel não tá bom? Ele não tá bom para finalizar. Ele só tá bom. Não teve nenhuma finalização, só não, uma bloqueada. Eu senti saudade do Gabriel ontem. Eu fiquei vendo o jogo, cadê o Gabriel? Ele vai jogar? Quando que ele vai? Onde é que? Entendeu? Parece que quando a bola está do lado esquerdo, ele está do outro lado e completamente alheio ao jogo. Quando a bola está do lado direito, assim, é muito desconexo do jogo. Precisa entrar no jogo. E a pergunta foi feita porque ele ficou 2 vezes em impedimento, né? E não é o primeiro jogo que ele fica em impedimento. E aí perguntaram sobre o posicionamento. Porque é o seguinte, ele demora muito para sair depois que o Flamengo ataca. E como o Flamengo recupera muita bola, acho que a gente viu ali no mapinha, deve ter recuperado 18 bolas de recuperação. O Flamengo recupera muita bola e rapidamente, o centroavante está sempre impedido. Ele tem que ter mais atenção, tem que ser mais atento, prestar mais atenção no jogo. O jogo está em desenvolvimento, o zagueiro está saindo, sai junto com o zagueiro. Ah, não, eu vou na minha aqui, na manha do gato, que eu não vou cansar, vou respirar. Aí um abraço pro gaiteiro. Quando a bola chega, tá impedido. Não é possível que ele tá pensando nisso hoje. Entendeu? Olha aí, ó, os números dele no jogo de ontem. ontem. Sai mais rápido, mais colaborativo. Pascoal, uma finalização. Ele teve uma finalização no jogo. Bloqueada. Então, mas é isso, né? Aí tem gente do outro lado também. Mas teve uma. Agora, vamos falar assim, para o Gabriel é muito pouco. Não, bem lembrado, mas muito a do Arias não bloquearam, a do Lima não bloquearam. Não é bem assim, gente. Ele teve uma. Mas é outra e ideia quando de você jogo, fala de jogar com ele, eu tenho defendido muito jogar com ele. Mas eu tô pensando assim, o Bruno Henrique indo lá, quando ele joga, eu tô tirando o Plata do time. Se for jogar com o Gabigol, porque eu vou jogar com ele, tô tirando o Michael, eu tenho que ver o que fica melhor. Por isso que estão começando a achar. Se ele decidir contra o Corinthians, tá vendo? Valeu a pena insistir. Não, mas o meu ponto, Mauro, é que para tirar o Gabriel, você precisa treinar esse time de uma maneira diferente. Aí você vai botar o Bruno jogando por dentro. O Bruno não vai bem jogando por dentro, gente. Ele joga torto. Mas você pode botar o Bruno Henrique do lado, vezes, né? O Plata... Torto. O Bruno Henrique, o Plata, ou o Michel, ou esse menino que jogou ontem, o Michael, o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, que eu acho que é um canhotinho bom. Né? Não tá lá, termina sem finalizar no gol. É que a tela diz uma coisa e o GC diz outra, tá bom? Então, o Flamengo pode trocar um ataque com um centroavante ríspida, mais presente na área, por um ataque muito mais ágil, muito mais rápido. Tem essas variações. O Flamengo tem um elenco, atenção que eu vou falar, Lazinho, um elenco incomparável. Ninguém tem igual. É incomparável. Se ganhar e perder, faz parte do jogo. Mas ninguém tem igual o time do Flamengo. Ninguém. Ninguém tem a qualidade que tem o time do Flamengo. Ninguém. Não dá. É incomparável o elenco do Flamengo. E um elenco incomparável... O Botafogo dá para comparar. Para mim é incomparável.
Tem isso? Incomparável. É a palavra o Flamengo da moda é no UFC agora. incomparável. Não dá para comparar. Eu não consigo encontrar argumentos para comparar. Do outro lado, dá para você montar um time com 3 atacantes de velocidade. Sim. Você pode montar um time com 2 homens de marcação, 2 homens de saída de bola. Você pode fazer um time com 3 jogadores com saídas de bola no meio campo. Claro que você pode, você vai fazer isso agora? Tem tantas virtudes no time do Flamengo que você tem que... Claro, o treinador está chegando agora, não dá para trabalhar tudo, não dá para ter todas essas variações. Esse é o ponto, Pascoal. Sim, o que está jogando é assim. E assim não está. Assim fez 1-0 contra o Corinthians, mas no segundo tempo o Flamengo não entrou em campo. Mas você mudaria, então, para o jogo de domingo? Dá tempo de treinar isso? Não dá. Então Mas tem você- que continuar. mas você Deve tem que... ter treinado um pouquinho esses dias. O Felipe teve tempo para isso. Ele ficou só treinando com o Gabigol. Mas O Gabigol não tinham treinou uma 7 nas alternativa. seleções. Então, se o Gabigol machucasse ontem, não estou torcendo por isso, ele não tinha jeito. Eu vou entrar aqui, o Posso Bruno, falar uma quebra o galho sandice? aqui. Eu vou falar uma ele deve ter sandice pra treinado vocês. o plano A, B, C, como preparado dizem pra que ouvir. o outro técnico não treinava. Eu vou Então, falar uma assim, sandice, Fala que eu uma quero ouvir o sandice para Vini. vocês. O Flamengo tem um menino na base, como é que é o nome dele? Fez gol contra o Grêmio. Eu vejo jogar na base e eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui. É até um nome... Não é o Matheus Gonçalves É o nome que eu tô feminino, que é o nome feminino. Ah, sim, ele fez o gol lá no Fez o gol contra o Sub-19. É o que, Tereza? Tereza, Felipe, não, É, Felipe Tereza. Felipe Tereza. Isso. Vou falar uma besteira. E se o Gabigol não tiver bom, esse moleque é rápido, sabe fazer gol. O Plata é rápido, sabe chutar no gol. Né? Ah, Dá eu para acho você que um vocês ataque de estão velocidade. viajando. Você não vai ter um Nossa, ataque de final de presença Copa do diária, você vai ter um Brasil. ataque de velocidade. Esse moleque tem o perfume que a bola gosta. Vai na minha senhora. Esse moleque, esse Felipe Tereza, ele tem o perfume que a bola gosta. Deixa o conselheiro falar aqui, gente. Bom, primeiro só para Conselheiro do clube. Só para fazer justiça à sua injusta rispidez, o Gabigol chutou uma vez em gol, foi bloqueada, por isso não conta a finalização em gol. Então a nossa tela estava errada. Não, ambos estavam certos. A tela estava certa e o GC também. A senhora estava Eu não errada. entendi. Não, você que estava errada. Ele disse que ele finalizou uma vez. A Foi tela bloqueado, tava não foi no dizendo que gol. teve uma finalização. Foi bloqueado, não foi no gol. bloqueado. Uma finalização que não foi em gol. bloqueada, não foi a gol. Foi no gol, não foi no gol. No 7,32 por Você que não 2,44. O entendeu, gol tá? mede 7,32 por 2,44. Então quem não E entendeu o Data fui eu. Spiri não me agradece. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Não foi no gol nem para fora. Foi bloqueado. No gol nem para fora, foi bloqueada. Porque se fosse para fora, contaria como uma finalização. Finalização pra fora. Uma finalização para fora. O zagueiro cortou. Olha a situação do treinador Você do vê Flamengo. como são as coisas. Ninguém tinha falado nada. Só você teve coragem. Olha a situação do treinador do Flamengo. Eu não tô aqui todos os dias, eu não preciso da democracia, eu passo de vez em quando. Ele tem o time há pouco tempo nas mãos, Sim. pouco tempo trabalhando. Ele quer implementar uma ideia de jogo que é mais compatível com a dos jogadores e não é uma ideia fácil. O que o Felipe tenta fazer é um jogo rebuscado, refinado, que combina com um time extremamente técnico, como disse o Pascoal do Flamengo, que passou por uma mão de diversos outros técnicos que tentaram fazer diversos outros tipos de jogo e não funcionou. Não funcionaram os outros tipos de jogos. Só com o Dorival Júnior funcionou. Tudo bem, essa é uma discussão para outro dia. Funcionou, mas é uma discussão para outro dia. Que não tem tempo aqui, eu tenho que olhar o tempo do programa. E ele precisa achar uma solução para o centroavante que não está funcionando. E aí você fala, o Bruno joga torto. Se ele jogar, por exemplo, com o Michael aberto na esquerda, uma opção. Sim. Mas o Gabigol. O Gabigol conhece o Arrascaeta, o Gabigol conhece o Bruno. Não, o Gabigol fala que só o Arrascaeta enxerga ele. O Gabigol conhece o Gerson. Eu entendo a insistência do Felipe por 2 motivos. Não tem o Pedro. Segundo, ele conhece o jogador, conhece os jogadores que jogam com ele, sabe o que pode acontecer ali e o técnico não tem como saber. Porque o técnico, ele não é um adivinho, ele não é futurólogo, ele não é mágico. Ele é um cara que faz as coisas que aumentam as chances de funcionarem para o time ter mais chances de ganhar. Às vezes elas funcionam e o time não ganha. Às vezes elas não funcionam e o time até ganha. Só que se elas funcionam em 10 partidas, você ganha no final dessas 10 partidas mais partidas que as 10 partidas em que não funcionaram. Partindo dessa perspectiva, eu acho que o Gabigol tem que jogar. Mas sempre defendi É o meu isso aqui. Não, mas eu sempre defendi isso aqui. O Borja ele defende, mas ele não está vendo produtividade. Sim, vai Não, ter. isso é um fato. Eu É, concordo eu com o Mauro. eu só não acho que- entendi. É que mudar eu só não entendi- agora... Eu só não entendi a opinião do Pascoal, se o Gabigol começa ou não começa com ele.
Nesse jogo Vamos contra o ouvir Corinthians, mais. Então. nesse jogo contra o Corinthians começa o Gabriel. Ué, Mas se o Gabriel não falou estiver nisso de produzindo, problemas que se o você Gabriel não produzir, tira. Qual é o problema de tirar o Gabriel? Ah, mas eu não tenho outro. não, pode tirar, Eu claro não, que pode. não vai ter o Carlinhos, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. E o Carlinhos começou a carreira no Corinthians, né? Então também tem esse detalhe. Se não puder, qual é o outro jogador que faz a função? Durante o jogo, eu concordo com você. O Plata pode fazer o centroavante? Pode fazer o centroavante. Ele já jogou assim? Muito obrigado. Então, o Plata pode ser o centroavante. Tem esse menino, esse Felipe Tereza, que ele na base ele joga. Tem que começar a dar chance para esses caras. Não, ontem até tirou o Gabigol, botou o Lohan, mas, sei lá, quase 80 minutos, 78. Talvez Lohan ainda deu uma tirar cabeçada e se atirou na bola, né? Aqui, o Flamengo veio com a vantagem, o Flamengo nem vem desesperado para fazer gol. Mas vai pressionar, né? Não vai deixar tomar o primeiro para correr atrás. Segundo, o Felipe falou, ficou muito claro, eu perdi com as minhas convicções. Isso é legal, ele pensa assim. E sabe por quê, Mauro? Isso é bom. Quando eu falo sobre a questão da confiança do Flamengo, o que me chama muita atenção é que esse time do Flamengo não reage a muito. Quando esse time tomou um gol e reagiu. Sim. Eu não estou falando só conseguir o resultado, reagir. Sim. O Corinthians, por exemplo, ontem tomou 2 gols, quase tomou o terceiro no primeiro tempo. É um time que está na zona do rebaixamento, mas jogando no seu estádio, vai para o segundo tempo, alguma coisa acontece. Como melhorou contra o Botafogo quando perdeu, por exemplo, quase empatou no segundo tempo e depois tomou outro gol. E o time parece que tem força para reagir. Você olha o Palmeiras reage. Você olha o próprio São Paulo, eliminado da Libertadores, foi lá e reagiu contra o Botafogo, fez 2 jogos de mata-mata no segundo tempo melhor do que foram os primeiros tempos de ambos os jogos, contra uma equipe bem melhor. Esse time do Flamengo não reage. E esse time do Flamengo não reage porque... Para você não tem a ver com o resultado do Clássico e o resultado do Corinthians, ou tem também? Eu acho que o time do Flamengo, porque os próprios jogadores, eu estou pensando nos seres humanos que estão jogando ali, que não são personagens frios, são pessoas que querem ganhar. São caras que querem ter sucesso, que preferem muito mais ter alegria jogando bem do que o que estão passando. Eu acho que esses caras estão sentindo o momento da equipe demais. Eles sabem do peso desse jogo, porque para esse Flamengo disputar um 4º, um 3º lugar de Campeonato Brasileiro é muito pouco, se for eliminado da Copa do Brasil. E na hora de definir, quando a coisa começa a não acontecer, começa a ficar pesado. Não, se o Flamengo for desclassificado pelo Corinthians, é tragédia. Isso é tragédia. Toda essa enumeração que o senhor está passando, o senhor está enumerando uma tragédia. Por quê? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. Vale nada. É o bastante? Não, vale nada. Foi desclassificado na Libertadores pelo Poçante Penharol. Penharol. E 2 Tá fora anos, da né? disputa Estão do falando Brasileiro. Eu quero saber a opinião E do aí, Mauro ano passado, sobre essa passaram pelo Olímpia, esse questão ano Tá tudo no de pacote aqui. confiança. Não virou o ano, acabou. Tá tudo no Se pacote. não passar pelo Corinthians, é tragédia. Como é que a senhora fala? É rumo a Tóquio? É rumo ao Mundial e crise na Gávea. É um disjuntor o Flamengo e não tem dimerização. Não, e aí, olá ou cá. E aí serão, uma faixa do meio. serão 2 anos, né? Porque aí vai lembrar que o ano passado também não ganhou nada. Então, em 2 anos, um título carioca. Mas que tem o ano que passado lembrar. nem teve. Não, é o que vão lembrar. Mas você acha que o Corinthians time que chega... custa quanto? Você falou que custou 1 bi tanto por ano? Eu imagino que só a folha deve ser uns 30 milhões. Imagina uma folha dessa aí, uns 30 milhões, mais o departamento todo, você deve gastar uns 50 por mês. E aí nós estamos falando em quanto? 600 milhões por ano, em 2 anos, 1 bi e 200 É muito dinheiro. para um Pra ganhar título. um carioca. É muito pouco. Ainda que ganhe a Mas Copa do ainda que Brasil ganhe é a pouco, Copa, né? não vão ficar deixa eu satisfeitos. ouvir o Mauro, que a gente Agora, tem acho 5 sim. minutinhos. Eu quero saber se ele concorda com a tua teoria da confiança. Só uma coisa antes de passar para o Mauro. Diga. Só a teoria da dimerização. Eu acho que o Flamengo entra em Itaquera, por exemplo, faz um gol, começa a jogar bem, Rumo os ao caras Mundial. crescem. Os caras crescem. Se toma um gol, pode até mudar isso. Se toma um gol, mesmo quando sendo um pouco instável, quando está pressionando, e as coisas começam a não acontecer pro Flamengo, Crise na Gávea. a dimerização... Eu acho que vai o Flamengo vem confiante sim para esse jogo, porque vai falar, pô, agora eu tenho fulano, Beltrano, Ciclano que não estavam lá, etc e tal. Agora é a, como é que você fala, a cavalaria toda, o Pascoal diz. O meio-campo não estava, né, no Flamengo. Não O estava. que é maior, a tal. confiança ou o peso? Não, pressionado com essa história de... pô, imagina não ganhar nem a Copa do Brasil e tal. A pressão, eu concordo com você, é maior. Terceiro torneio E o importante. Corinthians meio que naquela, o Corinthians é doido para ganhar, mas naquela, mas meu negócio é o brasileiro. Mentira, tá louco para ganhar. Então,
entre obrigação, assim, é o Flamengo. Lembrando que a mudança de data e todas essas questões, a pressão o pagamento do Hugo, vai tudo para a arquibancada de Itaquera. Mas é a Birner-Cracia, ele está interferindo na opinião do amiguinho. Mas o corintiano gritou ontem... Peraí, Birner. O corintiano gritou ontem que domingo é guerra. O corintiano está querendo também, vai dar uma pressionada no time também. Não é que o Corinthians vai entrar tão levezinho assim, não. Vai entrar animado. Tentou gerar discórdia e a gente concordava. A vitória contra o Atlético Paranaense, da forma que foi, desse modelo Corinthians, porque o Corinthians, esse modelo que o Corinthians ganhou é o modelo Corinthians, né? Aquele sofrimento no primeiro tempo, aquele gol do Memphis que acaba dando, tudo aquilo que o cara tem dentro do peito, ele acaba gritando naquele gol do Memphis. Sim. Os outros gols são complementos. Né? Mas aquele gol do Memphis é o que o cara grita, bota para fora tudo que ele tinha que botar. Agora, o Corinthians tem chance? Tem. Sim, claro que tem. Mas eu não desprezo não desprezo o placar, adquirido, posicionamento, Você não despreza a vantagem, mas acho que diminuiu muito. O Corinthians vê o Flamengo perdendo, esse elenco incomparável, mesmo não tendo todo mundo, falou, tá vendo, os caras conseguem perder também. E o Corinthians ganhou de uma forma que se animou demais. Eu acho que ficou muito igual agora. O taco a taco agora? E antes de acabar o programa, que vai acabar daqui a pouco, eu quero mandar um abraço para o Ivan Moré. Taco a taco! Ivan Moré, um abraço grande. O gigante Ivan Moré. E tem o torcedor do Botafogo, o Cezão. O Ivan também conhece o Cezão, que é bem raiz das antigas. Ele dizendo assim, tô morrendo de medo aqui, tô tenso, porque esse jogo do Botafogo hoje... Gente, o Botafogo hoje pode abrir mais 3 pontos de vantagem àquele Flamengo que ainda queria alguma coisa. Mas esse jogo, o Maracanã lotado... Então vamos lá. Favorito Botafogo e Criciúma. 2-0 o Botafogo, mas o Cezão Botafogo não tá acreditando, e Criciúma. Acho que de 2 para cima. Rápido. Botafogo e Criciúma. 3-0? Cruzeiro e Bahia. Torcida do Corinthians manda aquela mensagem que é guerra e os jogadores vão mais ou menos no mesmo tom, né? Um discurso parecido pro domingo, André. Esse jogo ele ganhou outros contornos, né? Depois do pedido de mudança de data feito pelo Flamengo. A gente imagina que isso é algo que pega mais, né? Como se diz na gíria, entre dirigentes, nos bastidores. Mas o torcedor acaba se motivando também e quando isso vai da arquibancada para o campo, os jogadores também se envolvem. Embora esteja muito claro, né, para os jogadores do Corinthians e para os jogadores do Flamengo, o quanto vale essa classificação, o quanto vale chegar à final da Copa do Brasil. O Corinthians vive um final de temporada muito paradoxal, porque ele precisa, antes de mais nada, se garantir na Série A do ano que vem. Se isso não acontecer, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, que a gente vai mencionar daqui a pouco, perdem completamente a sua relevância. A gente já falou isso repetidas vezes aqui. Para o Flamengo, é muito, muito importante, né? Agora o Campeonato Brasileiro ficou bem mais difícil depois da derrota para o Fluminense. A distância é grande, tem pontos ainda disponíveis, mas a distância é grande e o Flamengo pode se aproximar de um troféu se passar pelo Corinthians no fim de semana aqui em São Paulo. Sim, mas não é nem o primeiro nem o segundo troféu mais desejado do Flamengo, né? Não é, né? Mas você ouviu essa frase agora há pouco no nosso vestiário aqui, no nosso camarim, é o que tem. Você lembra de ter ouvido essa frase? É o que tem. Não ouvi, mas acredito em você. É o que tem. Para o Flamengo, a Copa do Brasil é o que tem. A Libertadores escapou, o Campeonato Brasileiro está muito difícil, muito distante, e a Copa do Brasil é o que tem. Nova comissão técnica, Felipe Luiz, sentindo um pouco da pressão, na sua terceira partida perdeu um jogo, muita gente já descontente. Eu li coisas hoje assim... o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar igual o Tite e por isso perdeu por Fluminense. Não, desculpe, gente. Ou você tem uma opinião ou você tem outra. Em determinadas situações não dá para você ficar pulando de uma canoa para outra, sabe? Mas os resultados de ontem mudam o panorama para domingo ou não? Os resultados de ontem reforçam convicções dos dois lados. O Flamengo tem que receber de volta os seus principais jogadores, escalar sua força máxima e fazer o que tiver ao alcance da comissão técnica e desses jogadores para que a produção aqui em São Paulo no jogo de volta seja próxima da melhor que eles podem fazer. Sendo assim, o Flamengo é um time superior ao do Corinthians. Mas o Corinthians mostrou ontem, e talvez tenha sido a primeira vez, essa capacidade goleadora, quantidade de gols. O Corinthians não teve uma temporada para isso.
Então isso mostra a capacidade do time, aquilo que pode acontecer se o Corinthians se entender, com seus jogadores se complementarem em campo. E hoje o Corinthians tem um elenco e, consequentemente, um time de futebol que pode aspirar a coisas boas. Então não está fora do alcance de nenhuma maneira ao time do Corinthians atualmente vencer o Flamengo com seus titulares no fim de semana na sua casa, com o torcedor, criando uma boa atmosfera, apoiando do início ao fim, como é a característica da torcida do Corinthians, e também alimentada por essa questão da mudança de datas. Ao final, Edu, e eu disse isso na segunda-feira, foi melhor para o Corinthians enfrentar o Atlético Paranaense antes de enfrentar o Flamengo. Se o jogo da Copa do Brasil tivesse sido na data original, o Corinthians teria o Atlético no fim de semana, o Campeonato Brasileiro no fim de semana, talvez classificado para a final da Copa do Brasil, ótimo. Talvez desclassificado, mais pressionado ainda e certamente desgastado. Então, no final das contas, para o Corinthians funcionou. Vamos ver que tipo de atuação o Corinthians vai conseguir fazer diante dos titulares do Flamengo e muito compenetrados e concentrados na passagem para a final da Copa. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.